O que você faria se, horas após o funeral do seu marido, sua própria filha te expulsasse de casa? Olá, almas queridas, e sejam muito bem-vindos. A história de hoje é sobre a força que encontramos quando o mundo parece desabar. Se relatos como este tocam seu coração, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para nos apoiar. E agora, queremos saber de vocês. Vocês já passaram por uma situação que revelou a verdadeira face de alguém? Compartilhem suas experiências nos comentários. Vamos criar um espaço de apoio e reflexão. Nunca imaginei que a dor da perda pudesse ser amplificada pela traição daqueles que mais amamos. Meu nome é Marta, tenho 51 anos e hoje descobri que conhecer alguém por uma vida inteira não significa conhecê-la de verdade. O velório de Antônio havia terminado há apenas 3 horas quando Letícia, minha única filha, me convocou para a leitura do testamento. Eu ainda vestia o preto do luto, ainda sentia o cheiro das flores no vestido, ainda tinha lágrimas secas no rosto, quando ouvi as palavras que destroçaram meu mundo pela segunda vez no mesmo dia. A minha querida filha, Letícia, deixo a casa principal e todos os bens financeiros, totalizando aproximadamente R$ 500 mil. A minha esposa, Marta, deixo a propriedade no sítio onde passávamos os fins de semana. Letícia sorriu. Não foi um sorriso de filha em luto, mas de herdeira satisfeita. Seus olhos brilharam com uma ganância que eu jamais vira antes, como se uma máscara tivesse caído no exato momento em que as palavras do advogado ecoaram pela sala. Mãe, você entende o que isso significa, não é? A voz dela carregava um tom que me gelou o sangue. Papai foi claro. A casa é minha agora. Esta casa, onde você sempre morou, onde me criou, onde construímos nossas memórias. Eu ainda tentava processar a informação quando ela continuou. Você tem uma semana para se mudar para aquela cabana velha no sítio. Uma semana para tirar suas coisas daqui e me deixar em paz para reconstruir minha vida. Os familiares presentes permaneceram em um silêncio constrangedor. Tios, primos, vizinhos, todos baixaram os olhos, incapazes de me defender, ou ao menos questionar a crueldade daquele momento. Era como se eu tivesse me tornado invisível em minha própria casa, em minha própria família. Letícia, você não pode estar falando sério, murmurei, ainda incrédula. Mãe, pare de dramatizar. Papai deixou você bem cuidada. Tem um teto, tem um pedaço de terra. É mais do que muita gente tem por aí. Ela cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva que jamais havia direcionado a mim. E, francamente, será um alívio ter minha privacidade de volta. Não preciso mais fingir que esta situação de morarmos juntas era confortável. Meus joelhos quase cederam. 26 anos criando aquela menina, trabalhando duro para complementar a renda familiar, abrindo mão dos meus sonhos para que ela pudesse estudar, sonhando com seu casamento naquela mesma casa que agora ela me arrancava das mãos, como se fosse um objeto sem valor. Uma semana, mãe. E, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. O mundo desabou pela segunda vez em um único dia. Naquela noite, sozinha no quarto, que em breve não seria mais meu, deixei as lágrimas caírem livremente pela primeira vez desde a partida de Antônio. Eu não chorava apenas pela perda do marido, mas pela descoberta dolorosa de quem minha filha realmente era. Olhei ao redor do ambiente onde passei os últimos 23 anos. As cortinas que eu mesma costurei. A cômoda onde guardava minhas fotografias mais preciosas, a poltrona onde amamentei Letícia durante as madrugadas frias. Cada canto daquela casa guardava pedaços da minha vida, memórias que agora pareciam pertencer a uma estranha. Lembrei-me do dia em que Letícia nasceu. Antônio chorou de emoção quando a segurou pela primeira vez, sussurrando promessas de que nossa filha nunca passaria pelas dificuldades que nós enfrentamos. Ele havia crescido pobre, filho de lavradores, e eu vinha de uma família simples,
onde o dinheiro sempre foi contado. Juntos, construímos nossa vida tijolo por tijolo, com muito trabalho e sacrifício. Eu trabalhava como diarista para as vizinhas e fazia quentinhas para vender nos fins de semana. Antônio começou como ajudante numa loja de material de construção e, com os anos, conseguiu abrir seu próprio negócio. Nossa ascensão foi lenta, gradual, baseada em honestidade e dedicação. Letícia sempre teve tudo: roupas bonitas, escola particular, curso de inglês, férias na praia. Quando ela quis fazer faculdade de administração na capital, vendemos nosso carro para pagar o primeiro semestre. Quando se formou, foi Antônio quem a ajudou a conseguir o primeiro emprego usando seus contatos. Durante todos esses anos, eu me dediquei inteiramente à família. Adiei meu sonho de ter uma pequena confecção para me concentrar em ser mãe e esposa. Antônio sempre dizia que eu merecia reconhecimento, que sem mim nada seria possível. Letícia costumava me chamar de minha rainha e dizia que quando crescesse queria ser igual a mim. Onde foi que tudo mudou? Talvez tenha começado quando ela conseguiu o emprego numa grande empresa na cidade. Começou a conviver com pessoas de outro nível social, a frequentar lugares que antes só conhecíamos de longe. Suas roupas ficaram mais sofisticadas, seu vocabulário mudou, suas opiniões sobre nossa vida simples se tornaram críticas veladas. Mãe, você precisa se valorizar mais, dizia ela. Não pode ficar só cuidando da casa a vida toda. Na época, interpretei como carinho. Hoje, percebo que era vergonha. Vergonha de ter uma mãe que era diarista, de viver numa casa simples, de pertencer a uma família que havia conquistado tudo com o suor do rosto. A cabana do sítio, porque Antônio me deixou exatamente aquilo. Nós raramente íamos lá. Era um lugar abandonado, uma construção antiga, que veio junto com o terreno quando ele comprou a propriedade há 15 anos. Antônio sempre disse que um dia reformaríamos o local, mas o projeto nunca saiu do papel. O que ele estaria pensando? A madrugada chegou sem que eu conseguisse dormir. Caminhei pela casa como uma fantasma, observando cada detalhe que em breve não faria mais parte da minha rotina. Na cozinha, meus dedos acariciaram a mesa, onde preparei milhares de refeições, onde ajudei Letícia com as lições de casa, onde Antônio e eu planejamos nossos sonhos. Quando foi que parei de ver os sinais? Lembro-me do primeiro momento em que senti algo diferente. Letícia tinha 22 anos e havia acabado de se formar. Estávamos organizando uma festa em casa quando ela sugeriu um salão. Mãe, nossa casa é muito simples. O que meus colegas vão pensar? Na época, rimos da preocupação dela, achando que era ansiedade de jovem. Cedemos, alugamos um salão e Letícia ficou radiante. Mas durante a festa, ela nos apresentou aos colegas com palavras econômicas como se cumprisse uma obrigação. Depois disso, os sinais se tornaram mais frequentes. Quando conseguiu o emprego na consultoria, suas roupas mudaram, seu vocabulário se sofisticou. Suas opiniões viraram críticas disfarçadas. Vocês deveriam viajar mais, dizia nos almoços de domingo. Mãe, você precisa se atualizar. Pai, por que não se aposenta? Eu interpretei tudo como amor. Nunca percebi que por trás de cada sugestão havia um incômodo crescente com quem nós éramos. Os domingos em família, antes sagrados, começaram a ser interrompidos. Ela chegava mais tarde, saía mais cedo, sempre com uma desculpa. Tenho um evento de networking. Prometo compensar na próxima semana. Nós nos adaptamos aos horários dela. Simplificamos nossos programas, nunca questionamos se ela realmente queria estar ali. A mudança mais dolorosa veio nas conversas. Letícia parou de nos contar sobre sua vida pessoal. Nossos papos se limitavam a assuntos superficiais. Se eu tentava aprofundar, ela desconversava. Como está o João? Ah, mãe, terminamos, mas estou bem. Quando? Por quê? Coisas que acontecem.
E eu respeitava seu espaço, acreditando que era maturidade, independência. Nunca imaginei que fosse um distanciamento calculado, uma forma gradual de nos excluir de sua vida real. Agora, sentada nesta cozinha que logo não será mais minha, percebo que Letícia havia construído um mundo paralelo, onde nós não tínhamos lugar. Um mundo onde nossa simplicidade era embaraçosa e nosso amor sufocante. A cabana do sítio continuava sendo um enigma em meio a toda essa dor. Os próximos dias passaram com uma dança macabra. Letícia se mudou para um hotel, alegando precisar de espaço. Na verdade, ela não suportava me ver caminhando pelos cômodos que logo seriam apenas seus. Comecei a separar minhas coisas. Cada objeto carregava uma história. Foi ao esvaziar o escritório de Antônio que encontrei um envelope lacrado com o meu nome. Meu coração disparou. Com dedos trêmulos, abri e encontrei uma carta curta. Marta, minha querida, se está lendo isso, minha hora chegou. Sei que deve estar confusa com o testamento, principalmente sobre a cabana. Confie em mim. Há coisas na propriedade que você precisa descobrir sozinha. Vá até lá. O que você encontrar mudará tudo. Te amo para sempre, Antônio. Minha mente ferveu. Que coisas ele escondera? Por que não me contou? Guardei a carta e continuei a arrumação. No quarto dia, Letícia apareceu com papéis e uma frieza absurda. Mãe, preciso que assine. São formalidades para a transferência da propriedade. Era uma renúncia de qualquer direito futuro sobre a casa. Letícia, isso é realmente necessário? Mãe, não complique. Assinei com uma resignação que me assustou. Naquela noite, pela penúltima vez naquele quarto, olhei em direção ao sítio. A cabana guardava segredos. Pela primeira vez em dias, senti uma ponta de curiosidade atravessar a dor. A estrada de terra era mais acidentada do que eu lembrava. Quando a cabana apareceu no horizonte, parei o carro. Era uma estrutura simples de madeira, menor do que na minha memória, com um mato crescendo ao redor. A fechadura da porta rangeu e o cheiro de mofo e madeira velha me recebeu. O interior era modesto, uma sala pequena, um quarto minúsculo e uma cozinha básica. Foi na cozinha que, pela janela, vi algo que não lembrava. Meio escondido pelas árvores, um galpão bem maior que a própria cabana. Por que Antônio nunca o mencionou? Ainda havia luz. Peguei as chaves e saí. O galpão estava a uns 50 metros. A construção era sólida e havia uma placa na porta. Propriedade particular. Acesso restrito. Restrito a quem? Tentei várias chaves na fechadura de ferro, mas nenhuma funcionou. O rodapé limpo sugeria visitas periódicas. Numa janela lateral que consegui abrir, vi estantes e caixas organizadas. Voltei à porta, decidida. Empurrei com toda a força. Houve um estalo seco e a porta cedeu. O cheiro ali dentro não era de mofo, mas de madeira recém-cortada e pó. Luzes de emergência piscavam. Na parede, um painel de cortiça com recortes de jornais e mapas do terreno. Sobre uma mesa central, um caderno e uma caixa metálica com combinação numérica. Abri o caderno. Era a letra de Antônio. Descrevia aquisições de lotes vizinhos, projetos sustentáveis, parcerias. Era uma visão de futuro que ele nunca compartilhara. Por quê? A caixa fechada parecia pulsar. Tentei datas óbvias, sem sucesso. No painel, um bilhete amarelado trazia uma palavra: raízes. Sorri, compreendendo. Ajustei o código para as letras R-A-I-Z-E-S no alfabeto. O clique confirmou. Levantei a tampa devagar, mas não cheguei a ver o conteúdo. A caixa metálica finalmente se abriu. O som do cadeado ecoando pelo espaço silencioso do galpão. O que encontrei lá dentro não era um tesouro convencional, como dinheiro ou joias. O que havia era muito mais valioso para quem buscava um significado. No interior da caixa repousava um maço de cartas organizadas por data, algumas amareladas pelo tempo. Ao lado,
Um caderno de capa dura, robusto, claramente usado para registros importantes. Havia também duas chaves pequenas e uma etiqueta com o nome Marta, escrito pelo próprio punho de Antônio. Sentei-me à mesa, com as mãos trêmulas ao tocar as cartas. A primeira, datada de 15 anos atrás, trazia palavras de incentivo. Se algum dia você duvidar de si, leia esta e lembre-se do que superamos juntos. O caderno continha registros detalhados do desenvolvimento da propriedade, um mapa do sítio com plantas, projetos de cultivo e contatos de fornecedores. Ao folhear, notei que Antônio imaginava para aquela terra um futuro que nunca compartilhamos na sala de jantar. Entre as folhas, achei um recorte de jornal sobre iniciativas da comunidade local, como se ele quisesse criar algo além do patrimônio, uma rede de apoio, um legado. As fotos escondidas sob as cartas capturavam momentos simples, mas cheios de sentido. Festas juninas na cabana, caminhadas ao redor do córrego, retratos de vizinhos, pessoas que jamais vi nos eventos formais da família. O contraste entre aquelas memórias genuínas e o distanciamento da nossa casa na cidade revelava que o verdadeiro valor daquele terreno estava na vida, que pulsava longe do luxo, na união silenciosa de pequenas conquistas. Com cada descoberta, a sensação de invisibilidade começava a se dissipar. A cabana não era um símbolo de rejeição, mas o ponto de partida para algo novo, íntimo e digno. Antônio havia construído um caminho alternativo para mim, longe de expectativas alheias. Antes de sair, fechei a caixa, sentindo que estava pronta para ressignificar aquele espaço, transformar o isolamento em oportunidade. O legado era maior do que Letícia poderia entender. O próximo passo seria decidir como usar essas descobertas, não para provar algo a alguém, mas para honrar a jornada silenciosa que me trouxe até ali. Passei a manhã seguinte, mergulhada nas anotações de Antônio. Não eram bens luxuosos, mas um roteiro para reerguer tudo aquilo que, ao longo dos anos, havia se tornado invisível até para mim. A cabana virou um laboratório de possibilidades. Lixei as paredes, dei cor nova à madeira, varri as folhas secas da varanda. Debaixo do sol de outono, plantei mudas de fruta do conde que ele registrara numa página. Boa sombra, doçura garantida. Enquanto cavava, descobri que não era a terra que se abria, era meu próprio horizonte. Refleti sobre Letícia. Entendi que o afeto nem sempre se mostra em gestos claros, mas aprendi que amor próprio não aceita migalhas. Desisti do desejo de confrontá-la. Prefiro cultivar o que me fortalece. À noite, escrevi em um diário novo cada pequena vitória. Uma torneira consertada, a primeira flor no canteiro, a sensação de pertencer de novo a mim mesma. Com o passar dos dias, amigos antigos apareceram. Trouxeram sementes, ferramentas, histórias. Juntos, limpamos a área ao redor do córrego e instalamos uma horta comunitária. O sítio começou a pulsar como um coração extra da vizinhança. Descobri que o legado de Antônio não era posse, mas um convite para entrelaçar vidas. Enquanto Letícia continuava em seu mundo urbano, eu aprendia a ler os sinais da terra. A verdadeira virada não é barulhenta. Ela sussurra aos poucos até encher o peito de certeza. Minha história não acabou com a rejeição. Ela cresce silenciosa e firme, como raízes que ninguém vê, mas que sustentam tudo. Enquanto reorganizava uma das prateleiras mais altas do galpão, meu braço tocou uma tábua solta. O painel deslizou, revelando um compartimento secreto. Dentro, repousava uma caixa de madeira escura, polida. Abri com cuidado. Um brilho intenso escapou, refletindo chamas douradas pelas paredes. Era um cordão antigo, de ouro fino, entrelaçado com diamantes discretos. Junto dele, um certificado indicava o valor estimado, R$ 1.000.000. Sentei-me atônita, a peça pesando em meus dedos. Antônio sempre dissera
que a verdadeira herança chegaria quando o coração estivesse pronto. Talvez fosse isto. Respirei fundo e entendi como aquele achado poderia ser a chave para a justiça, não para o rancor. Na semana seguinte, combinei um encontro com Letícia na antiga casa, agora oficialmente dela. Pedi apenas 20 minutos. Disse que precisava entregar algo importante. Cheguei pontualmente levando uma bolsa simples. Ela abriu a porta, com a expectativa de quem espera uma súplica. Em vez disso, estendi o cordão sobre a mesa da sala, sob a luz do lustre que sempre admirei. O brilho silencioso ocupou o espaço. Isto estava na cabana, expliquei mantendo a voz calma. Seu pai o comprou anos atrás. Deixou para mim, mas achei justo mostrar antes de decidir seu destino. Os olhos de Letícia fixaram-se no ouro. Sua segurança vacilou. Ela reconhecia valor quando a via. Por que está me mostrando isso? Sussurrou. Porque fortuna não mede respeito. Quando você me chamou de inútil e pobre, esqueceu que o valor reside onde se planta a dignidade. Este inútil, disse, apontando para o colar, vale mais do que todo o saldo que você herdou. Mas, acima disso, vale a lição. Desenrolei o certificado e o deslizei até ela. Vou vender o cordão. Metade investirei na expansão do sítio em projetos comunitários. A outra metade doarei em nome de seu pai para bolsas de estudo para jovens sem recursos. Nada ficará trancado num cofre. Letícia engoliu em seco. Tentou formular uma defesa, mas as palavras fugiram. O constrangimento preencheu cada canto da sala, semelhante ao silêncio que ela usava para me afastar. Não peço permissão, completei. Só vim entregar a verdade. Somos ricas de formas diferentes. Eu escolhi a que não humilha ninguém. Guardei o cordão na caixa e o coloquei de volta na bolsa. Antes de sair, a encarei com a serenidade que apenas o amor próprio concede. Quando quiser conversar, estarei no sítio, portas abertas, contanto que venha com respeito. Saí sem pressa. Na calçada, o ar da tarde trouxe um aroma de jasmim. Sorri, consciente de que o melhor troco é provar que ninguém pode reduzir quem conhece o próprio valor. Letícia nem apareceu, nem telefonou nos primeiros 3 dias. Continuei minha rotina no sítio, reconhecendo que o peso daquele cordão não estava no ouro, mas no espelho que ele representava. Na tarde do 4º dia, ouvi pneus no cascalho. O carro dela estacionou. Ela desceu devagar, sem a postura segura de sempre, carregando uma sacola de papel amassada. "Podemos conversar?" perguntou, com a voz baixa, antes mesmo de eu abrir a porta. Fiz um gesto para que entrasse. Ela sentou-se à mesa rústica, onde eu descascava aipim para a sopa. O aroma de hortelã preenchia o ar. Pensei muito. Começou, evitando meu olhar. Eu não reconhecia a mãe que estava diante de mim. Você parecia tão maior. Cresci acreditando que sucesso era ter coisas que brilham. Agora, percebo que brilho sem raiz é só um reflexo vazio. Ela retirou da sacola um álbum antigo e o folheou até encontrar uma foto. Eu, jovem, segurando a bebê, bem ali na cabana. Este lugar sempre foi importante, disse. Eu é que me esqueci. As palavras seguintes saíram entrecortadas. Desculpe pela maneira como falei, pelo que fiz. Quero aprender de novo. Mantive o silêncio, avaliando sua sinceridade. Nos olhos dela havia uma vulnerabilidade real. O respeito não se compra, respondi por fim, mas pode ser reconstruído. Leva tempo, trabalho e presença. Letícia assentiu, enxugando uma lágrima. Posso ajudar? Quero entender os projetos que o papai deixou. Entreguei-lhe uma enxada. Não precisávamos de discursos, mas de gestos. Saímos para o quintal, com o sol se pondo. Ensinei como marcar as fileiras para o plantio. Ela ouvia, errava, corrigia. Um cachorro vira-lata, que sempre ronda por aqui, se aproximou e deitou-se aos pés dela. Letícia sorriu, coçando sua cabeça.
Parecia um pacto silencioso de aceitação. Horas depois, sentamos nos degraus da varanda com um chá de camomila. O silêncio agora não era uma barreira, mas um espaço para algo novo brotar. Devolvi a foto e disse: "O cordão será leiloado na semana que vem. Se quiser participar da decisão sobre as bolsas de estudo, será bem-vinda." "Quero sim", respondeu ela, "e quero merecer essa oportunidade." A noite envolveu o sítio com a luz tênue das estrelas. Senti que a verdadeira virada não estava no ouro descoberto, mas na chance de recuperar o que nunca deveria ter sido perdido. Obrigado por ouvir. Que a sua história, assim como a de Marta, seja sempre guiada pela força e pela dignidade. Até a próxima.